querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal cheio de novidades, Vanderlei Luxemburgo tentando cavar a vaga do São Paulo, Alexandre Pato fazendo visita ao São Paulo, novo patrocínio e o patrocínio que dá sorte para a final da Sul-Americana. São Paulo volta a treinar, invasão a Córdoba e muito mais notícia. Então, vambora pro vídeo. De decisão, afinal tem Sul-Americana no dia 1º e os torcedores estão empolgados. Mas antes tem um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. Pela 28ª rodada, o São Paulo vai receber o Avaí e precisa vencer para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Agora está a 6 pontos de distância, mas vai encarar um Avaí que também precisa ganhar, está na zona da degola. Tem tudo para ser um grande jogo. A dúvida é se o técnico Rogério Ceni irá poupar titulares, já que na semana seguinte tem a final da Sul-Americana. Acho que vai com força máxima. São Paulo está ansioso, quer vencer pela segunda vez, 10 anos depois da primeira conquista. Paulo vai decidir a Copa Sul-Americana, você já sabe disso, vai pegar o Independente Del Valle. E a principal novidade do dia é de que a diretoria do Del Valle requisitou cerca de 2.000 ingressos, abrindo mão de outros 12.000 para a torcida do São Paulo. A questão da final única, acho que a gente vai poder elaborar bastante. O próximo passo é anunciar o WO, né? Assim. Seria bom, né? De novo, né? Esse modelo atual, Não. Não. Eu e a Maria somos contra. Eu sou totalmente Duas contra. partidas. E aí, assim, né? Quando É o você. cúmulo do viralatismo, querer copiar a Europa numa coisa que é incopiável. para nós, principalmente. É sem ridículo. estrutura de hotel. A gente começou o programa brincando, mas o que a gente estava conversando fora do ar é da dificuldade de se montar uma viagem dessa, para achar hospedagem e voo. E aí tanto faz, hein? Córdoba acho que é um pouco melhor para nós brasileiros, mas Guayaquil também, para quem vai torcer pelo Atlético ou pelo Flamengo, tá muito difícil de achar. Também preferia a final com 2 Del Valle jogos. é um time que não tem torcida. Então ele acaba abrindo mão dos seus ingressos. Para a torcida do São Paulo é uma boa notícia, mas para o espetáculo eu acho que fica Era melhor meio... ser número 1. A informação é de que agora é oficial, o São Paulo fechou o contrato de patrocínio com a LG para a final da Sul-Americana. Eu já havia contado para vocês sobre as negociações, o martelo foi batido na manhã dessa quarta-feira, contrato para uma partida, o jogo da final da Sul-Americana contra o Del Valle, que vai garantir ao São Paulo R$1 milhão. As partes ainda discutem a prorrogação desse contrato para a próxima temporada. A LG vai ficar na parte do omoplata, onde antigamente ficava a Rocco. O São Paulo com a LG tem um retrospecto bastante positivo de vários títulos, como o Mundial de Clubes do Tricampeonato, os 3 títulos do Brasileiro entre 2006 e 2008, o último título do Campeonato Paulista, entre outros. Embora esteja, segundo o Rogério, pensando primeiro na partida do Avaí, no domingo e depois mirando o Del Valle, tem gente do São Paulo já estudando a equipe equatoriana há algum tempo. Tem até um envolvimento maior do Muricy nessa situação. Bom saber, hein, pessoal? Scout e tal, que acompanha o Del Valle ou a Sul-Americana, mas o Muricy especificamente está, até porque ele não viaja, né? Está acompanhando as partidas do Del Valle há algum tempo, trocando ideias com o Rogério sobre qual a melhor maneira de enfrentar o time equatoriano nessa partida única. Lembrando que o Del Valle fez o jogo contra a LDU, sua última partida, só vai treinar até a final e o São Paulo ainda joga no domingo contra o Avaí pela Copa Sul-Americana, voltando hoje aos treinos depois de 2 dias de folga, o que a Maria falou. Temporada brasileira, os caras estão tão aqui que com a semana completa todo mundo deu folga nos primeiros dias para os jogadores desanuviarem um pouco. São Paulo voltou nesta quarta-feira aos treinos, pensando no Avaí e depois em Córdoba, na Oktoberfest. O jogo contra o Avaí é uma banana, casca de banana, né? Sempre Porque é um time que está brigando ali embaixo, tem feito, especialmente em casa, boas atuações, mas a cabeça dos jogadores e do clube vai estar na decisão. Sem a gente dúvida. tem visto isso com frequência, né, nos últimos jogos. Não vai ser com fácil esse como modelo nenhum jogo no voltando brasileiro ao foi complexo praticamente. da abertura, o torcedor do São Paulo que não puder ir a Córdoba, e a grande maioria, sobretudo que reside em São Paulo, o que acontece? Com promoção de ingresso vai o jogo contra o Avaí, né? A despedida do público local antes da viagem, né? E acho que é um jogo, de fato, para o São Paulo, valioso em termos de se livrar da ameaça do rebaixamento. E o Avaí voltou para o campeonato com a chegada do Lisca e a vitória do Atlético Mineiro, de certa forma surpreendente. E é um time completamente diferente, porque o Barroca é um técnico que gosta do jogo. Sim. O Lisca é um técnico que não gosta do jogo, ele não gosta da bola. Ele gosta de ganhar. Ele gosta de ganhar. Eu o também. Barroca gosta de
promover o espetáculo. Ele é meu campo, hein, gente? Porque aí a gente tem visto aí uma ideia de que o Del Valle leva um certo favoritismo pelo conjunto montado, porque tem jogado bem ao longo da temporada, ao contrário do São Paulo, que oscila muito. O que vocês acham? O São Paulo tem uma preparação aí com esse jogo do Avaí que não deixa de ser decisivo, mas também... Qual seria o impacto de não vencer o Avaí nesse jogo isolado de domingo? Eu acho que tem, sim. Assim como teve um impacto positivo para o São Paulo, tem empatado com o Cuiabá e, sobretudo, ter vencido o Ceará nesse final de semana. Acho o seguinte, Napoleão, talvez a terceira ou até quarta formação do São Paulo na temporada. Essa que começou com a vitória sobre o Atlético Goianiense, que garantiu a vaga na decisão sul-americana, que foi repetida pelo Rogério contra o Flamengo, derrota na Copa do Brasil, contra o Ceará, vitória pelo Brasileiro. O impacto dessa formação que começa a dar certo, não funcionar contra o Avaí, ela acho que provoca dúvidas. A desvantagem do São Paulo em termos de calendário, em termos de desgaste e tal, ela pode ser comparada também com a outra situação oposta do Del Valle não ter jogado tanto em sequência. Aliás, quase todos os campeonatos da América do Sul, com exceção do Brasileiro, tiveram pausas, interrupções, pré-temporada, né? E os brasileiros jogando direto. Essa é a primeira semana que o São Paulo tem de intervalo de preparação desde maio, né? Assim como o Flamengo. E acho que o jogo do Avaí tem sim o seu peso para referendar a ideia que eu imagino seja colocada no sábado seguinte, a mesma ideia de time, né? Então, é um time novo que vem sendo colocado pelo Rogério, uma escalação mais ousada, só com 2 zagueiros, só com um volante, com mais jogadores na frente. E acho Paulo tinha como planejamento para se safar definitivamente da ameaça de rebaixamento os 2 jogos em casa. Ele não confiava tanto na vitória em Fortaleza contra o Ceará, não. Os 2 jogos em casa contra Avaí e Curitiba. Já é bem provável que não aconteça a dobradinha que o São Paulo... Porque começa tudo de novo, né? Sim. Depois da data FIFA. O São Paulo tem já marcado na quinta-feira, pós Del Valle, o América em Belo Horizonte. Então, só pra gente ilustrar. E o Curitiba vai lá, eu acho. Sábado, a final. Segunda, o Curitiba, o que a gente acha que não vai permanecer por conta do intervalo, né? Eu vou mudar a data. E quinto, o América. Pela outra rodada, porque tem rodada de meio de semana do Brasileiro pós final de semana da Sul-Americana. Então, acho que o jogo com o Curitiba ficará para depois do jogo com o América, quando tiver uma semana, talvez na semana da final da Copa do Brasil, na semana do dia 12 de outubro, né? Possível. Bora falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, que deu uma entrevista ao SBT e deixou bem claro que quer trabalhar no São Paulo. Essa história é um namoro bem antigo, que parece partir mais do Vanderlei Luxemburgo do que propriamente do São Paulo. E o Luxa, nem um pouco preocupado com o fato de o Rogério Ceni estar treinando o clube, disse o seguinte, abre aspas: sim, gostaria de treinar o São Paulo. É um grande clube, tive vários embates com o Tele Santana, jogos maravilhosos. É um grande clube que tem uma grande torcida que gosta de mim, pedindo minha contratação sempre. E aí a pergunta que eu quero deixar para você, São Paulino, é: Vanderlei Luxemburgo hoje seria uma boa ou uma péssima? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Hoje... Vale a lembrança de que Rogério Ceni recentemente renovou seu contrato com o Tricolor. O vínculo que terminaria em dezembro de 22 foi estendido até dezembro de 23. Multa rescisória também foi ampliada. De 2 meses de contrato, ela foi estendida para 3 meses. Rogério e seus auxiliares custam 800 mil por mês. Estamos falando de uma multa de 2 milhões e 400 mil. Embora o Rogério tenha dado vários sinais nas últimas entrevistas coletivas de que pode puxar o carro se perder a final da Copa Sul-Americana, marcada para 1º de outubro, logo daqui a pouquinho, daqui a 2 sábados, jogo na Argentina, com grande presença de torcedores do São Paulo. Sai Rogério Ceni e chega Vanderlei Luxemburgo. A troca é boa para o tricolor? Vou dar minha opinião. Acho que o Luxa, em outros tempos, foi um dos melhores, talvez o melhor técnico que eu vi na minha infância e adolescência, mas faz bastante tempo e eu não o contrataria. E você, que pensa a respeito do assunto e dessa cavada de Luxemburgo no tricolor? Apesar de ter no próximo dia 1º, né, são 2 jogos até a decisão da Copa Sul-Americana, ele não quer abandonar o Campeonato Brasileiro, não. Então ele tem o Avaí no próximo domingo, no Morumbi, e depois o jogo em Córdoba, na Argentina, contra o Independente Del Valle. E para o jogo contra o Avaí, o Rogério deve levar a campo o que tem de melhor. Claro, vai consultar o departamento médico, ver se tem algum jogador muito perto de... provavelmente sofrer alguma lesão, esse jogador pode ser preservado, mas o Rogério começa a preparar o time para 2 frentes, para o Avaí e para o Independente Del Valle. Ele vai utilizar, inclusive, esse jogo com o Avaí como preparação
para a decisão da Copa Sul-Americana. E em relação a reforços que você me perguntava, o André Anderson e também o Luan, 2 jogadores que estavam entregues ao departamento médico há um bom tempo, já estão praticamente liberados. Passaram, inclusive, pelo processo de transição. O Luan pode ser que venha a ser aproveitado já no final de semana contra o Avaí. O André Anderson está ainda iniciando esse trabalho de recuperação já no gramado também e talvez para a partida do dia 1º fique à disposição. Não são 2 jogadores que talvez comecem jogando, mas como o São Paulo tem um elenco enxuto, um elenco reduzido, é muito importante contar com jogadores. E o Luan, quando saiu do time por um motivo de lesão, isso já faz alguns meses, ele era titular no meio-campo do São Paulo. Então, é boa notícia para o Rogério Ceni pelo número pequeno de jogadores que ele tem. Aliás, a decisão da Copa Sul-Americana, ela é muito importante não só pelo aspecto financeiro para o São Paulo, e sim para projetar a próxima temporada. Ganha a Copa Sul-Americana, o planejamento é um. Se perde a Sul-Americana, o planejamento é outro, até pela premiação que não viria. Óbvio, aí o São né? Paulo, fora da Libertadores, monta um elenco, prepara um elenco diferente do que se fosse a Copa Libertadores. E há quem diga, eu duvido, eu não entendi a declaração do Rogério nesse tom, tipo, ou eu ganho a Copa Sul-Americana ou eu deixo o São Paulo. Ele falou que ele, para continuar, precisa ser campeão. Eu, particularmente, entendi, não estava na coletiva, mas entendi que ele falou, eu preciso de títulos. Para continuar minha carreira, eu preciso de títulos, eu preciso ser campeão. Mas tem gente interpretando que se o São Paulo não ganhar a Sul-Americana, o Rogério pode até não cumprir um contrato que já está assinado com o clube. Estou esperando um próximo confronto com o Rogério para a gente esclarecer essa pendência aí. De qualquer forma, eu repito, o São Paulo continua trabalhando aqui no Morumbi amanhã, aí no sábado também o Rogério acho que ainda jogou pra confirma torcida, o time para enfrentar o Avaí e depois prioridade total para a partida contra o Independente Del Valle, lá na belíssima Córdoba, na Argentina. Alexandre Pato de volta ao São Paulo? Essa especulação surgiu muito forte nas últimas horas nas redes sociais e antes de trazer a resposta, deixa eu só acrescentar uma informação que vai causar ainda mais barulho. Recentemente, em um jogo no Morumbi, o Alexandre Pato, a convite do presidente Júlio Casares, esteve no camarote presidencial e assistiu a partida do Tricolor ao lado do presidente. Aí você deve estar pensando, bom, então agora é certo que o Pato volta ao São Paulo, certo? Não é por aí. Primeiro porque o Pato está machucado. Não sei se você sabe, mas no mês de agosto ele acabou sofrendo uma lesão séria no ligamento do joelho direito, já passou por cirurgia no fim do mês de agosto e não volta antes de março ou abril da próxima temporada. Já iniciou o processo de fisioterapia, está fazendo a fisioterapia no Brasil, não está descartada nem a possibilidade dele fazer parte dessa recuperação no São Paulo, com todos os custos bancados pelo Orlando City, clube com quem ele tem contrato até dezembro. O Pato só não está no São Paulo porque o Tricolor não o quis. Antes de renovar o contrato com o Orlando City, ele e seu representante, o Júnior Pedroso, conversaram com o São Paulo. Disseram que o Pato toparia voltar ao Morumbi por um salário praticamente simbólico. A ideia do Pato era jogar no São Paulo a qualquer custo. O Tricolor, na oportunidade, entendeu que não valeria a pena contratá-lo. O São Paulo com dificuldades em relação ao fluxo de caixa e também entendia que o Pato talvez precisasse de mais tempo para provar que as contusões da temporada passada haviam sido superadas. Mas voltando à boataria de que o Pato vai virar reforço do São Paulo em 2023. O convite feito pelo Casares foi algo cordial, algo entre parceiros amigos. Não imagino hoje o Pato como uma alternativa para o São Paulo, apesar dele ter velocidade e também drible, que são duas características pedidas pelo Rogério Ceni. Vai haver ainda mais desconfiança em relação à capacidade física do Pato depois de passar por uma cirurgia no joelho. Mais uma, atleta que já está com 33 anos de idade e que antes de se machucar em 2022, é verdade, fazia um bom ano pelo Orlando City. Dessa maneira, se você se animou com a ideia de ter o Pato vestindo a camisa do São Paulo, é melhor descartar pelo menos pelos próximos meses. Antes de encerrar sobre o São Paulo, só uma informação importante. O presidente Júlio Casares esteve nessa terça-feira no Paraguai, ele foi à sede da Conmebol para conversar com o presidente da Conmebol e também com o presidente do Independente Del Valle. Foi quando ficou acertado que o clube equatoriano, adversário do São Paulo na final da Sul-Americana, vai ficar com apenas 1.500 ingressos dos 56 mil disponíveis para a grande decisão. Dessa maneira, 12.500 ingressos que estavam definidos, destinados ao time equatoriano, podem ir para o São Paulo. Vai depender muito da demanda. Se os São Paulinos forem comprando ingressos, a gente vai ter uma casa praticamente toda tricolor para o confronto decisivo. Da Sul-Americana, que é o grande objetivo do São Paulo, tem sim um jogo pelo Brasileiro, 28ª rodada, contra o Avaí, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Então, para se livrar de vez dessa assombração do rebaixamento, o São Paulo quer muito vencer o Avaí e, claro, vai estar com casa cheia no Morumbi, ainda sem uma parcial de ingressos vendidos, mas a expectativa de casa cheia, porque é a última vez... No mínimo 50 mil fácil.
antes de viajar para Córdoba, na Argentina. E olha, falando sobre o treino, o pessoal está treinando nesse momento. A reapresentação depois de 2 dias de folga, depois daquela vitória contra o Ceará pelo Brasileiro, foi hoje e sem grandes novidades para o jogo com o Avaí. A única novidade é que Luan, o volante, e também o meia André Anderson podem voltar. Eles já estão se integrando com o elenco e sim, podem ser novidades já para a partida de domingo para ganhar minutagem no Brasileirão. Luiz? O São Paulo está muito fechado nessa questão, né? O São Paulo, nesse momento, nessa semana, trabalha pensando no Avaí e aí depois a viagem, né, para Córdoba para se preparar e enfrentar no dia 1º de outubro essa decisão contra o Del Valle do Equador. O São Paulo quer fazer do Morumbi, nesse jogo contra o Avaí, um verdadeiro ambiente de despedida do time antes dessa viagem, um ambiente de caldeirão, de apoio e de incentivo para os jogadores que vão disputar essa final na Argentina no dia 1º. Então, assim, é claro que, sem dúvida nenhuma, internamente isso não bate como uma pressão e sim como um incentivo. O jogador do São Paulo que vai atuar lá no estádio do Tadieres, que é um estádio que tem uma capacidade grande, né, para torcedores, tem uma pista de atletismo, o estádio é um estádio amplo, é um estádio, né, que tem assim umas características muito parecidas com as que são Pode virar até o final da Morumbi. Libertadores, o torcedor, né, vai lotar, o torcedor vai invadir Córdoba e os jogadores do São Paulo, a comissão técnica, estão todos assim muito otimistas e empolgados com essa possibilidade de ter o apoio do torcedor são paulino de forma muito grande, de forma maciça nesse jogo da Sul-Americana. Claro que todo mundo prega pés no chão, passo a passo, jogo a jogo. Primeiro tem a questão do Avaí, a despedida com o torcedor do São Paulo, o próprio Caleri nas redes sociais, o clube em si nas redes sociais pede a presença do torcedor são paulino no Morumbi para uma grande despedida antes de viajar para a Copa Sul-Americana. É um São Paulo que está se fechando, é um São Paulo que está trabalhando, é um São Paulo que está cascudo para essa decisão e todo mundo imagina um São Paulo no dia 2 de outubro chegando ao Brasil com a conquista da Sul-Americana. E aí também, tomara. Claro, evidentemente, uma festa muito grande do torcedor depois de uma conquista de um título internacional que não vem cerca de 10 anos, né, ou próximo aí de 10 anos, desde que o São Paulo conquistou a Sul-Americana em 2012. Rapaz, no vídeo de hoje é até difícil comentar, mas vamos começar aí primeiro pelo patrocínio da LG. A LG que tem uma boa relação com o Casares e com o Eduardo Toni, até porque o Eduardo Toni foi funcionário da própria LG no Brasil. E o Casares era o gerente de marketing na época que o São Paulo tinha parceria com a LG lá no início dos anos 2000. E a LG esteve presente no Mundial, no Brasileiro e agora até na última conquista do Campeonato Paulista vai estampar por R$1 milhão na omoplata agora, né? Então já tem uma valorização com relação ao anterior que foi no peito. Pro jogo da final em Córdoba contra o Independente Del Valle em outubro. Porém, já tem conversas avançadas para que a LG já tenha seu patrocínio fixo no lugar da Roku, que está deixando o patrocínio do São Paulo após um ano. Lembrando que a Roku na época fechou na casa dos R$6 milhões. Acho que esse valor será igual, se não maior. Até pela valorização, a equipe tem chegado a mais disputas e tudo mais, e ainda mais se for campeão, podendo ir para a Libertadores. Então, ótimas notícias, mais dinheiro no cofre tricolor. Agora esperamos aí que o Júlio Casares possa apresentar um balanço positivo, principalmente pagar as dívidas junto aos jogadores. A Vanderlei Luxemburgo, tem muita gente que sempre escreve quando tem um momento conturbado, quando quer que troque de técnico, que escreve o nome do Luxemburgo, né? Eu vou colocar a minha opinião, também sou muito parecido com o do Nicola. Se fosse o Luxemburgo dos anos 90, na hora, né? O cara acertava tudo e tal. Hoje em dia, os últimos trabalhos dele, quais foram os resultados? No Cruzeiro, no Sport, no Santos, Palmeiras. Não sei se agregaria tanto. São Paulo que, naquele período da década de 90, início dos anos 2000, tentou muito o Vanderlei Luxemburgo, mas o Vanderlei Luxemburgo sempre optava por outro clube no Brasil. Então, acho que agora passou a oportunidade dele. Ele tem o direito todo de falar o interesse em onde gostaria de trabalhar, até porque foi o único clube paulista em que o Vanderlei Luxemburgo não trabalhou. Mas olha aí. Em relação ao Pato, o Pato já tinha aparecido em jogos anteriores assistindo o jogo de São Paulo. É um cara de baita potencial, a torcida gosta dele, até eu gosto dele, pra ser sincero. Mas falta às vezes quando comprometimento. Quando ele tá comprometido e quer jogar, é enjoado. Você só não toca na bola, que sabe jogar, sabe tratar a bola, mas ele não mantém uma regularidade. Tava jogando direitinho no Orlando, mas novamente se machuca demais. Então
é complicado e do jeito que o Rogério Ceni pensa o futebol, pensa o jogo, que tem que estar sempre marcando, ajudando a equipe o tempo todo, não é só atacar. Tem que ter aquela intensidade. Eu não consigo ver o Pato com a camisa de São Paulo sob o comando de Rogério Ceni. Mas vamos torcer aí para que continue aí, tenha melhores e possa mostrar um bom futebol lá nos Estados Unidos. Por fim aí, questão da invasão de Córdoba, né? O que acontece é que, bem, o Independente Del Valle é uma equipe de empresários, então mais ingressos para a torcida de São Paulo. Veremos como é que será essa invasão aí. Tô ansioso para ver aí quantos São Paulinos estarão lá no estádio Mário Campos, em Córdoba. Mas eu acho que a torcida de São Paulo vai fazer bonito, tanto no jogo contra o Avaí, quanto no jogo na final da Sul-Americana. Mas lembrando que o Independente Del Valle está mais do que acostumado a jogar sem torcida, porque é um clube que não tem torcida. Então, assim, vai tornar um clima mais agradável para o São Paulo, mas eu acho que não influencia em favoritismo, apesar que a torcida do São Paulo empurra, viu? Ainda mais nesses últimos anos, a gente sabe, né? Só ver esse último ano aí, esse ano atual, como a torcida do São Paulo tem empurrado a equipe em todas as competições. E, falando do retorno aos treinos, né? Duas novidades, né? Quase bomba, quase reforço, né? Luan já tá treinando e agora André Anderson voltou aos treinamentos. Meu Deus, alguém se lembrava do André Anderson? Rapaz, hein? Que uma final de Sul-Americana não faz, hein? Então aí você só fica no departamento médico com Valse, Arboleda e Nicão. Falando em Valse também, o São Paulo está para renovar com o jogador que ganha 50 mil por mês. Deve fazer uma renovação por mais 2 anos de contrato a pedido do Rogério Ceni. O jogador deve ganhar na faixa de 80 mil. A nível de pagamento, folha de pagamento de São Paulo não é grande coisa. Mas o jogador que está 2 anos parado, com 2 cirurgias de joelho, era uma das promessas do São Paulo, da base. Ia ser vendido para o Bragantino, enquanto treinava na seleção brasileira de base e se machucou. Então, assim, acho que é legal dar uma oportunidade. Até porque o São Paulo tem saído com bons zagueiros aí, o Luizão mostrou aí, nesses últimos jogos aí, que é um bom zagueiro. Infelizmente, o São Paulo não renovou e deve perder o jogador para o futebol inglês. Então é isso. Tô até cansado. Uma quinta-feira cheia de novidades e não tem jogo do São Paulo, hein? Quem diria, como eu digo, o São Paulo não para. E se o São Paulo não para, tem vídeo no canal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores. Uma ótima quinta-feira a todos. Tá chegando o jogo com o Avaí. E depois é o quê? Rumo a Córdoba e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.